Questões 31 a 40. Vou fazer a leitura aqui das perguntas. Os estágios da despesa pública são cronologicamente liquidação, empenho e pagamento. Questão 31. Os estágios da despesa pública são cronologicamente liquidação, empenho e pagamento. Questão 32. Empenho é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Pergunta que mais ensina do que avalia, né? Questão 32. Empenho é o ato emanado da autoridade competente, pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Questão 33. É permitida a realização de despesas sem um respectivo empenho? Permitida a realização de despesas sem um respectivo empenho? Questão 34. O empenho se materializa por um documento chamado nota de empenho. Nota de empenho. Contudo, em casos especiais previstos em lei, é possível que haja empenho sem nota de empenho. Questão 34. O empenho se materializa por um documento chamado nota de empenho. Contudo, em casos especiais previstos em lei, é possível que haja empenho sem nota de empenho. Questão 35 aqui da classificação de empenho. A gente vai responder a questão 31 a 40, porque tudo é sobre o mesmo tema, tudo é sobre empenho. O empenho global é utilizado para as despesas cujo valor não se pode precisar exatamente, como é o caso de despesas com energia elétrica. O empenho global é utilizado para despesas cujo valor não se pode precisar exatamente, como é o caso de despesas com energia elétrica. Verdadeiro ou falso? Questão 36. O empenho ordinário é o tipo de empenho utilizado para despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. Empenho ordinário é o tipo de empenho utilizado para despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. Questão 37. Nos casos de despesas contratuais ou compromissos decorrentes de aluguéis, deve-se realizar o empenho por estimativa. Caso o credor da administração não execute o contrato, não cumpra sua contraprestação, o empenho será anulado com a emissão de nota de anulação de empenho. Caso o credor da administração não execute o contrato, não cumpra sua contraprestação, o empenho será anulado com a emissão da nota de anulação de empenho. Questão 39. A nota de anulação de empenho não possibilita o retorno do valor ao orçamento, tornando indisponível. Questão 40. O empenho estimativo poderá ser reforçado durante o exercício financeiro, quando seu valor for insuficiente para atender a despesa a ser realizada. Questão 40. O empenho estimativo poderá ser reforçado durante o exercício financeiro, quando seu valor for insuficiente para atender a despesa a ser realizada. Agora vamos ver a parte teórica. Estágio da despesa. Eu vou passar aqui a tarefa de casa. Leitura obrigatória, artigo 58 a 70 da Lei 43.020, 64. Só fazer a leitura, só para ter uma noção. É uma tarefa de casa que vocês podem fazer sozinho, não precisa da minha presença. Mas quem faz a leitura, todos esses conceitos ficam muito claros. Fases, estágios ou técnica de realização de despesa. De realização da despesa pública. Então, são as fases, estágios, técnica. Cada autor dá uma denominação diferente. Então, técnica da realização da despesa. Temos o empenho, a liquidação e o pagamento. Nesta aula a gente vai estudar tudo sobre empenho. Importante perceber que para compras, obras, serviços, a realização da despesa deve ser precedida de procedimento licitatório. Então, tem uma fase interna, que precede o empenho, que é a licitação. Geralmente, a licitação a gente pode classificar aqui em três grandes fases, né? Autorização do gestor, onde se inicia o procedimento licitatório, autorização do gestor. Tem-se a licitação, que é o procedimento administrativo para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Não é a mais barata, mas a mais vantajosa. Procedimento em si para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E tem a adjudicação, que atribui ao vencedor da licitação o objeto licitado. Então, antes do empenho, nós temos a fase interna, que é a licitação. Então, a autorização do gestor, a licitação propriamente dita e a adjudicação. A adjudicação atribui ao vencedor da licitação o objeto licitado.
Conceito legal de empenho. De acordo com o artigo 58 da Lei 4.320, o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Esse é o conceito legal. O ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, a lei proíbe a realização de despesa sem empenho. Então, é proibido realizar despesa sem prévio empenho. Esse conceito legal, ele é de 64. A autoridade cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. É um conceito legal. Se cair na prova dessa forma aqui, a questão está correta, porque é o conceito que a lei dá para empenho. O empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Só que é o seguinte, o que é o empenho? O empenho é o ato pelo qual se reserva, tem um orçamento ou se reserva, aquele valor pecuniário destinado ao pagamento de determinada despesa. Então está aqui o conceito, é o ato emanado pela autoridade competente, pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. A finalidade do empenho é só isso, reservar no orçamento uma quantia pecuniária para o pagamento de determinada despesa. Apesar da lei estar aqui, que cria para o Estado a obrigação de pagamento, a gente deve ter em mente, de uma forma sistemática, que o empenho ele não gera direito subjetivo ou direito adquirido ao credor da administração pública. Tampouco cria obrigação para o Estado. Então, olha só, ninguém, com base na nota de empenho, vai falar que tem um direito subjetivo a receber uma determinada quantia ao Estado. A gente sabe que o instrumento que cria direito e obrigações é o contrato. É a execução do contrato, é a sua implementação do contrato que vai criar para o Estado uma obrigação. Não é o empenho. Então aqui a gente tem que ter cuidado. Se na questão tiver o conceito legal, o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, esse é o conceito legal. Só que se você for ver de uma forma sistemática, empenho simplesmente se destina a reservar no orçamento uma quantia para o pagamento de determinada despesa. Essa é a finalidade do empenho. Ele não cria direito subjetivo. Ele não cria obrigação para o Estado a partir da nota de empenho, não. O que cria obrigação é o contrato. Empenho, ele é um dos principais instrumentos para o controle da execução orçamentária, tanto o controle interno, visão de quem gasta e executa o orçamento, quanto o controle externo, Poder Legislativo, Tribunal de Contas. Então, o empenho, por isso eu estou dando importância a essa aula, que trata tudo sobre empenho, porque ele são conceitos extremamente relevantes dentro do direito financeiro. O empenho é um instrumento que a administração dispõe para o controle dessa execução do orçamento. É uma das fases mais importantes da despesa pública. Por meio do empenho, o Poder Legislativo consegue fiscalizar a execução orçamentária, ou seja, analisa se os créditos concedidos ao Poder Executivo estão sendo obedecidos. Então, eu vou focar mais uma vez. Você não pode fazer despesa sem prévio empenho. O conceito legal é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implementação de condição. Esse é o conceito legal. Só que você tem que ter uma visão sistemática que o empenho ele não cria direito subjetivo. Ele não gera direito adquirido. O que gera direito adquirido é a execução do contrato. O empenho se destina a reservar, dentro da dotação orçamentária, dentro do orçamento, uma quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Isso é o empenho. O que é o empenho? É o ato da autoridade competente que se reserva dentro do orçamento uma quantia pecuniária destinada ao pagamento de determinada despesa. Pronto, é só isso. O valor empenhado torna-se indisponível dentro do orçamento. Uma vez empenhado, aquele valor do orçamento, daquela dotação, ele se torna indisponível. Artigo 61.
Para cada empenho será extraído um documento, denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Vou repetir. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 60, parágrafo 1º. Em casos especiais, vamos focar só aqui para o primeiro. Casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Então, em casos especiais previstos na legislação, será dispensada a emissão da nota de empenho. Pode haver empenho sem nota de empenho, mas a regra é que haja sempre nota de empenho, materializando, sim, o empenho. O empenho, o que é o empenho? É reservar, dentro do orçamento, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Esse ato aqui é materializado pela nota de empenho. Nota de empenho. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo de dotação própria. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Então, a regra é o quê? Que haja nota de empenho. A exceção é exceção, mas só nos casos previstos na legislação específica. É a exceção. A regra é que haja nota de empenho. A exceção é de que não haja, desde que esteja previsto em legislação própria. Agora vamos para a classificação dos tipos de empenho. Empenho já é seu conceito. A reserva de valor dentro do orçamento para pagar determinada despesa. Eu reservo no orçamento um certo valor pecuniário destinado para determinada despesa, certo? Empenho. Eu tenho empenho ordinário, eu tenho empenho por estimativa e empenho global. Empenho ordinário. Empenho, eu sei previamente o valor e o pagamento é feito de única vez, em uma única prestação. Vamos ler aqui o conceito. Engloba quase a totalidade dos gastos e empenho para despesas normais, onde sabe previamente o valor e o pagamento é feito em uma única prestação. Então, eu sei o valor e esse pagamento ocorre em uma única prestação, de uma só vez. Seu valor, sei. Ele vai pagar em uma única prestação? Sim, empenho ordinário. Empenho por estimativa. Eu não sei o valor, então eu faço uma estimativa. Aqui não se sabe exatamente qual o montante do gasto. Exemplo, conta de luz da administração pública. Aqui faz uma estimativa do quanto será gasto com aquela despesa no exercício financeiro. Empenho global. Empenho todo para pagar em parcelas. Vamos ver aqui o conceito. Empenho global, certo? Empenho global, eu sei o valor, só que eu não vou fazer de uma só vez o pagamento. Em uma única prestação, em uma única parcela, não. Se eu sei o valor e eu vou fazer uma única parcela em única prestação, esse é o ordinário. Agora, se eu sei o valor e eu sei que eu vou pagar em várias parcelas, eu estou diante do empenho global. Conceito. Usado para despesas contratuais ou sujeito ao parcelamento, principalmente em caso de obra. Eu sei o valor da obra e vou pagando parceladamente. Ao invés da realização de empenho para pagamento mensal para cada ao invés da realização do empenho para pagamento mensal para cada parcela do contrato ou prestação, faz-se o empenho global, realizando-se o pagamento com dedução das contas mensais. Exemplo, contrato de aluguel. Eu sei o valor, eu vou realizar isso ao longo de um ano, 12 parcelas. Então, o seu valor, contrato global. Ou seja, no ano vou gastar 12 mil reais. O valor do aluguel é R$1.000. É o seu valor do contrato, 12 mil. E vou fazer isso ao longo de um ano. Empenho global. Então, empenho ordinário. Eu sei o valor e eu vou fazer o pagamento em única prestação, em única parcela. Empenho por estimativa. Eu não sei o valor. Empenho global, principalmente para questão de contratos. Eu sei o valor do contrato. Eu vou realizar esse pagamento em várias parcelas, em várias prestações. Agora que a gente vai chegar ao conceito, de estudar o conceito de anulação de empenho. Caso o credor da administração não cumpra a sua contraprestação, ou seja, não cumpriu, não executou o contrato,
o empenho será anulado com a emissão da nota de anulação de empenho. Nota de anulação de empenho. Caso o credor de administração não cumpra a sua contraprestação no contrato, o empenho será anulado com a emissão da nota de anulação de empenho, o que possibilita o retorno do valor ao orçamento, tornando-o novamente disponível. Olha só, isso daqui é o contrário do conceito de empenho. Se no empenho eu reservei, é o ato pelo qual se reserva, se separa, dentro da dotação, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa, a anulação do empenho, ou seja, o credor da administração não cumpriu sua contraprestação, não executou o contrato, o empenho será anulado, o que possibilita o retorno do valor ao orçamento, tornando-o novamente disponível. Se empenho é reservar o valor, a anulação do empenho é retornar esse valor ao orçamento. Se quem cria a obrigação de pagar é o contrato, a inexecução do contrato, então, impede o pagamento. E o instrumento que evita o pagamento é a nota de anulação de empenho. Então, no empenho, aqui, ó, se reservei, empenho é o ato pelo qual se reserva, a autoridade competente se reserva, dentro da dotação do orçamentário, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Está aqui o conceito. Conceito importantíssimo. A nota de anulação de empenho, a anulação do empenho, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai impedir o pagamento. Por quê? Porque o credor não cumpriu sua contraprestação, não executou o contrato. Eu preciso devolver aquele valor ao orçamento. Então, aqui vai ocorrer a anulação do empenho. Existe a figura de anulação parcial do empenho, ou seja, quando o valor da nota de empenho é maior que a despesa. Nesse caso, a nota de anulação de empenho é parcial, com o retorno do valor adicional ao orçamento. Então, sei lá, eu tinha um contrato, R$10.000, e o credor só cumpriu 5 mil reais de, sei lá, de algum objeto que tem que entregar para a administração pública. Não será mais possível a entrega dos outros 5 mil. Aí aqui eu vou fazer a anulação do empenho. Uma anulação parcial. O valor da nota de empenho é maior que a despesa. Nesse caso, a nota de anulação de empenho é parcial, com o retorno do valor adicional ao orçamento. Reforço de empenho. Caso o empenho seja insuficiente, vamos pegar aqui o exemplo do empenho por estimativa. Fiz uma estimativa que vou gastar, sei lá, 1 milhão de energia elétrica. E sendo que de fato eu vou gastar 1.200.000. Então meu empenho ele é insuficiente. Eu preciso fazer um reforço de 200.000. Nesse caso aqui, eu vou fazer o reforço de empenho. Caso o empenho seja insuficiente para atender o compromisso firmado, poderá ser reforçado, passando seu valor a ser inicial mais o valor do reforço. Era 1 milhão que estava sendo empenhado. Foi insuficiente, porque de fato foi gasto 1.200.000. Eu vou precisar fazer um reforço de 200.000. Então, o que será o empenho? Será o valor inicial, que era 1 milhão, mais o valor do reforço, 200.000. Então, empenho superior à despesa, eu vou fazer uma anulação parcial. Empenho inferior à despesa, vou fazer um reforço de empenho. Aí pode se cogitar, olha, reforço de empenho se confunde com crédito adicional suplementar? E a resposta é não. Porque o reforço de empenho ele não inova o orçamento. Agora, o crédito adicional suplementar, ele inova o orçamento. É mais crédito orçamentário. E reforço de empenho, não. Eu tenho aquele orçamento X e eu vou reservar uma parcela dentro desse orçamento. Reservo no primeiro momento o empenho e depois eu reforço. Se confunde com crédito adicional suplementar, a resposta é não. O empenho é a reserva de valor que já se encontra no orçamento, ainda que se trate de reforço. Não se trata de crédito adicional ao orçamento. Pronto, agora vamos resolver as questões. Os estágios da despesa pública são cronologicamente liquidação, empenho e pagamento? A resposta é não. A ordem é empenho, ou seja, reserva um valor no orçamento destinado a determinada despesa. Aí depois eu vou ter a liquidação,
que é a entrega de mercadoria ou prestação de serviço, e por fim o pagamento. Então a questão aqui está errada. 32. O empenhado emanado da autoridade competente, pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Exatamente, esse é o conceito de empenho. É o ato emanado da autoridade competente, pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. Verdade. É permitida a realização de despesas sem respectivo empenho? Não. É vedado, é proibido. Para cada despesa tem que haver um empenho. Questão 34. O empenho se materializa por um documento chamado nota de empenho. Contudo, em casos especiais previstos em lei, é possível que haja empenho sem nota de empenho. Verdade. O empenho se materializa por um documento chamado nota de empenho. Contudo, em casos especiais previstos em lei, é possível que haja empenho sem nota de empenho. Vamos pegar aqui o conceito, artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação, a indicação da importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Esta aqui é a regra. Exceção. Em casos especiais, olha, especial, exceção, casos extraordinários, previsto na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Então, a questão 34. O empenho se materializa um documento denominado nota de empenho? Verdade. Contudo, em casos especiais previstos em lei, é possível que haja empenho sem nota de empenho? Verdade. Vamos lá. Empenho global. Empenho global, você viu que é principalmente nos contratos. Eu sei o valor, basicamente é um contrato, e eu vou fazer o pagamento em várias parcelas, em várias prestações. É utilizado para as despesas cujo valor não se pode precisar. Mentira, eu consigo precisar. E a precisão está onde? No contrato. Dei até o exemplo do aluguel. Valor global, 12 mil. Valor do aluguel, R$ 1.000. Vou fazer isso por meio de um único empenho e vou fazer o pagamento mensalmente. Empenho ordinário. É o tipo de empenho utilizado para despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. Verdade. Eu sei o valor e o pagamento ocorre em uma única parcela. 37. Nos casos de despesas contratuais ou compromissos decorrentes de aluguéis, deve-se realizar o empenho por estimativa? Falso. Aqui é o que? É o empenho global. Aqui, ó, foi invertido. Aqui é o empenho global. Nos casos de despesas contratuais ou compromissos decorrentes de aluguéis, deve-se realizar o empenho global. E aqui colocou por estimativa. Sendo que estimativa é onde eu não consigo precisar exatamente o valor da obrigação. Questão 37. Nos casos de despesas contratuais ou compromissos decorrentes de aluguéis, deve-se realizar o empenho por estimativa. Falso. Aqui é o empenho global. Aqui foi só invertido, né? Empenho global. A questão 35 e 36 está invertida. Empenho global é despesas contratuais e compromissos decorrentes de aluguéis. E aqui, empenho por estimativa é utilizado de despesas cujo valor não se pode precisar exatamente, como é o caso de despesas como energia elétrica. Tá. Questão 38. Caso o credor da administração não execute o contrato, não cumpra sua contraprestação, o empenho será anulado, com a emissão da nota de anulação de empenho. Verdade. E eu vou devolver ao orçamento, vou tornar disponível ao orçamento o valor que foi empenhado. A nota de anulação de empenho não possibilita o retorno do valor ao orçamento, tornando-o indisponível. Falso. Exatamente o contrário. Quando faz a anulação do empenho, possibilita o retorno do valor ao orçamento, tornando-o disponível. O empenho estimativo poderá ser reforçado durante o exercício financeiro, quando seu valor for insuficiente para atender a despesa a ser realizada. Verdade. Eu fiz uma estimativa, só que a estimativa ficou abaixo do valor real. Agora eu vou ter que fazer frente àquela despesa, vou fazer um reforço de empenho. E o empenho vai ser o valor inicial mais o reforço. Obrigado, ficou grande o vídeo, mas abordou um só tema, que foi empenho. Vamos fazer aqui uma revisão, porque, assim, dentre as aulas, eu creio que essa é a mais importante. A gente tem um conceito legal de empenho, e a gente viu que empenho é o ato pelo qual se reserva, dentro da dotação orçamentária, quantia destinada ao pagamento de determinada despesa. A materialização se dá por quê? Por nota de empenho. O empenho é o principal instrumento de execução orçamentária e de controle interno, tanto da administração
o controle interno, que é a Controladoria Geral do Estado e pela PM, quanto o controle externo, que é o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. A gente viu as modalidades de empenho, a gente viu que quando for contrato, eu empenho todo o valor e paga-se em várias parcelas, isso é o empenho global. Quando eu sei o valor e o pagamento ocorre de uma só vez, é empenho ordinário. E quando eu não sei precisar exatamente o valor, como igual energia elétrica, água, faz o empenho por estimativa. Então, empenho ordinário, sei o valor, vai ser pago em uma única parcela, empenho ordinário. Empenho global, ou seja, empenha-se todo o valor e paga em várias parcelas. Exemplo aqui, aluguel. E empenho por estimativa, não sei precisar o valor. Tá? A gente viu a anulação de empenho, que devolve ao orçamento o valor que tinha sido anteriormente reservado. A gente viu a figura da anulação parcial do empenho. E a gente viu a figura do reforço do empenho. Quando é que acontece o reforço do empenho? Quando o empenho é inferior à despesa. Eu vou colocar aqui, vou fazer aqui um reforço do empenho. E o empenho será o valor inicial mais o valor do reforço. Pronto. Foram 10 questões. As questões não são difíceis, mas são questões que mais ensinam do que avalia.